Esses juros. Tem pessoas que Deus deu a bênção e ele se embriagou com a bênção que Deus deu. E ali, eles não reconhecem mais a obra do Senhor. E tem aqueles que se afastam, estão frios, fracos, porque estão passando por um momento de dificuldade. É esses dois tipos de pessoas. Essa palavra aqui, ela nos dá tanta revelação profunda. E eu quero pegar uma aqui que diz assim: que Maria estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. Por que Marta não pôde ficar ali ouvindo os ensinamentos de Jesus? Porque Marta não estava focada em ouvir o que Jesus estava falando. Porque Marta não estava preocupada em sentar ali e ouvir a palavra, a pregação, não cochilar, não dormir, estar atenta. Porque Marta não teve essa capacidade? Porque Marta, ela estava inquieta e preocupada com muita coisa. Quem está aqui? Aí eu perguntei ao Senhor, quando ele disse: repita de novo a mensagem. É essa de novo? Não. Eu tenho muita coisa, mas eu quero essa. Porque as pessoas não estão conseguindo ouvir mais uma ministração, focar. As pessoas estão inquietas no culto. É por isso, querido, que o pastor ele vem aqui e ele traz um ensinamento. E as pessoas não estão dando atenção, não estão focadas, porque ela está inquieta e preocupada com muita coisa. Ela não está conseguindo sentar ali aos pés de Jesus e ouvir o que ele está falando. Quem está aqui? Vocês estão aqui? Então a Marta, ela não teve essa capacidade de vir ao culto e sentar e prestar atenção e ouvir o que Jesus estava falando ou está falando. Isso tem me incomodado, porque as pessoas não estão bem, a vida espiritual não engrenou, parou, parece aquela corrente, aquela catraca que está sem graxa, sem óleo, parou a vida espiritual, não anda, porque as pessoas não estão. Tem gente que só consegue orar se botar um louvor. Até eu entendo, olha, tem duas coisas sobre isso aí. Tem gente que fica perturbada quando vai orar em silêncio, e que a mente fica pensando em um monte de coisa, né? Aí quando bota um louvor, bota até um fone de ouvido. Eu vou libertar, a palavra vai libertar um monte de gente aqui. Coloca um fone de ouvido, aí ouvindo o louvor consegue orar. Tem gente que é assim, não consegue orar em silêncio, porque a mente fica perturbada. Muitas vezes a sua mente está lembrando de coisas, é para você orar por aquilo que você está lembrando. Aquilo que está vindo à sua mente na hora da oração, muitas vezes é Deus lembrando você para você orar sobre aquilo. E você acha que é uma perturbação. Eu sei que eu estou pensando no meu trabalho, é porque Deus está dizendo: ore por aquele local. Entendeu? E a pessoa acha que está perturbada, não consegue orar. E no seu ouvido, bota o hino no fundo do ouvido, porque só assim eu me conceito. Aí eu perguntei para Deus: por que as pessoas estão assim? Estão vindo ao culto, cabisbaixo, não conseguem andar espiritualmente. É porque algum mundo desse aqui, sociológico, psicológico, biológico ou espiritual, está desorganizado. As caixinhas aqui está tudo fora do lugar. É por isso que as pessoas não estão conseguindo sentar e ouvir, porque estão inquietas e preocupadas com muita coisa. Sabe o que o salmista disse? Falou com a alma dele e disse: por que você está inquieta, abatida, ó minha alma? Fique quieta, espere em Deus. Quem está aqui? Você está aí? Quando a gente está com a alma agitada, inquieta, perturbada, a gente não consegue sentar, a gente não consegue esperar, a gente fica impaciente. É por isso que o salmista está dizendo: porque estás abatida, agitada, inquieta, ó minha alma, espere, ele está falando com a alma dele, espere em Deus.
Porque quando a gente está assim agitado e quieto, em algum mundo desse aqui, a gente fica querendo agir. A gente não quer esperar em Deus. A gente fica impaciente ouvindo a mensagem, porque a gente quer um negócio. A gente quer a geração do imediatismo. Eu quero que resolva agora. Eu quero que o Senhor faça um milagre agora. E muitas vezes não é assim. As respostas de Deus é um sim, um não, espere com paciência ou um silêncio. Às vezes é assim, querido. E porque as pessoas não conseguem andar no mundo espiritual, não conseguem. Aí ele repete o salmista: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A oração dele é tão poderosa que ele pede para que a alma dele se aquiete. Se aquiete, espere em Deus. Vocês estão aqui? Vou repetir de novo, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe o ensinamento. Marta, agitada de um lado para o outro, ela estava desorganizada em algum mundo desse aqui, ou no mundo biológico, preocupada com comida, ou no mundo sociológico, preocupada com o que as pessoas precisam, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, ou estava inquieta no mundo psicológico, e ansiosa demais. Está aí os mundos que Deus trata você, querido. Se alguma caixinha dessa aí estiver desorganizada, vai afetar aqui no culto. Você vai vir ao culto, o pastor vai dar o maior ensinamento que vai mudar, para mudar a sua vida, mas você perdeu, porque você está inquieto, você não consegue focar. A pessoa vem, dorme, cochila, é tanta coisa. Por quê? As pessoas precisam se organizar espiritualmente, e se organizar psicologicamente também, e se organizar sociologicamente, biologicamente. Tem que estar organizado para que você possa andar. Então, como é que eu me organizo aqui nos mundos? Eu pego aqui essa caixinha, que é a minha vida espiritual, eu começo a organizar ela. Eu estou aqui sendo fiel a Deus, eu estou frequentando o culto. O pastor disse que amanhã tem que fazer um jejum, eu vou jejuar, vou aqui, a minha família está bem. Vamos organizar essa caixinha. Aqui é a minha casa, a minha família precisa de um momento de lazer também. Eu preciso ter esse dia de lazer com a minha família. A Bíblia fala sobre isso. Eu tenho que cuidar do meu lar, porque aquele que não sabe cuidar do seu lar, não sabe cuidar da casa de Deus. Você começa a organizar as caixinhas. Eu preciso cuidar do meu corpo físico também. Eu não posso abandonar meu corpo, que é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Se eu destruir o templo de Deus, Deus vai destruir eu. Aí você começa a colocar as caixinhas no lugar, aí as coisas vão andar. É igual aquela pessoa que trabalha bem muito. Ela só trabalha, acorda de madrugada, trabalha, mas ela não vê fruto de nada. Você acha que uma pessoa dessa vai ficar como? Ela vai olhar e vai dizer: eu trabalho tanto, não consigo nem comprar uma bicicleta. Mas se ela conseguir comprar uma bicicleta, depois uma moto, e depois vai estar depois, ela vai se sentir bem, ela vai dizer: a pessoa está andando, estou organizado, está andando. É assim, querido. A sua vida, ela é esse quatro mundo aqui. Você é um ser biológico. Tanto é que você se preocupa com a sua comida que vai comer, a comida está faltando, porque você é um ser assim. Você é um ser psicológico, você fica ansioso com as coisas. Você é um ser sociológico, você se preocupa com o que vai vestir, como é que vai chegar no meio das pessoas, como é que vai falar. E você é um ser espiritual. Se você está fugindo de algum mundo desse aqui, você vai ficar desorganizado. A sua vida espiritual não vai andar. Você vai ficar inquieto, preocupada com muita coisa. Amém? Vamos andar, que aqui tem muita coisa boa para a gente. Vocês estão aqui, né? Abra aí Efésios capítulo 5. Imagine Jesus dizendo para Marta: Marta, você anda inquieta e preocupada com muita, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Se você não se organizar, o pastor e os ministros vão ficar aqui 100 anos pregando a palavra e nada vai funcionar. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa mal resolvida. Você é uma pessoa mal resolvida. Vocês estão aqui? Efésios capítulo 5.
encontraram? Diz assim: portanto, vejam prudentemente como andam, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou ler aqui nessa versão da mensagem que diz assim: portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Então, nesse versículo, querido, vamos lá. Ele tem alguns tópicos aqui e eu tirei. O primeiro tópico que eu tirei é: veja como anda. Como é que nós temos andado? Porque a Marta, Jesus disse: você anda inquieta e preocupada com muita coisa. É por isso que você não está conseguindo focar na sua vida espiritual, ouvir minha voz. É por isso, Marta, que você está indo aos cultos e você não está aprendendo nada. É por isso, Marta, que você vai ler a Bíblia, você lê um versículo e você não entende, você diz: eu não consigo ler a Bíblia. É por isso, Marta, que você dobra o joelho para orar e em 2 minutos você já está perturbada. É porque você anda inquieta e preocupada com muita coisa. Alguma coisa está fora do lugar. Alguma caixinha na sua mente está mal resolvida. Então ele está dizendo aqui: portanto, vejam como andam. Como é que nós temos andado? Querido, como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda a sua vida, seu psicológico? Como é que ele anda? Está bem? Ele está bem? Seu psicológico está bem? Você está uma pessoa bem resolvida? Ou você ainda está lá e diz: eu preciso começar a colocar as caixinhas no lugar. Eu preciso me organizar nesses 4 mundos. Porque se você não se organizar aqui, querido, você não vai sentar para ouvir a voz de Deus. É por isso que a gente vem aqui pregar e a gente observa para a multidão e a gente vê muitas pessoas inquietas, outras não estão focadas, é porque estão preocupadas com muitas coisas. Isso é desorganização. Isso é as caixinhas no seu mundo psicológico fora do lugar. Você está querendo muita coisa. Você está querendo muita coisa, mas uma coisa só é necessária: é o mundo espiritual que vai programar esses outros 3 mundos. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Então Jesus está dizendo: você está preocupado, você está querendo muita coisa, mas uma só é necessária. Querido, quando ele fala em Mateus capítulo 6, versículo, eu vou olhar aqui na minha colinha, Mateus 6, 25, que ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Ele começa a desenvolver esses mundos ali. Não se preocupe com o que você vai comer e beber, mundo biológico. Não se preocupe com o que você vai comer e vestir, mundo sociológico. Não andeis ansioso, mundo psicológico. Mundo espiritual, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, você está nesses 4 mundos, está desorganizada, não tem tempo, desorganizada até dentro de casa, o homem, a mulher, todo mundo lava o prato, lava a roupa, lava tudo. Quando vai ler a Bíblia, já é meia-noite, já é hora de dormir. Acabou. Tudo isso é desorganização. É por isso que as coisas não andam. E o Espírito Santo falou muito forte comigo: é porque está bagunçado, está desorganizado. Precisa colocar a casa em ordem, cada osso no seu devido lugar, para que você possa se colocar de pé. Amém? Vejam como anda. Como anda a sua mente, como anda a sua casa, como anda você, como anda a sua vida espiritual, como anda. Você tem que olhar, veja como é que vocês andam. Não como loucos, como nécios. Veja como andas, querido. Amém? Outro tópico, não vou, para a gente não alongar muito, porque eu preguei quinta-feira e não vou ser sincero, não queria pregar hoje essa mensagem, mas o Espírito Santo disse: vá de novo, eu disse: A segundo tópico que ele fala aqui, querido, ele diz: vivemos tempos difíceis. Ele fala sobre o tempo.
o tempo é uma das coisas mais preciosas. Agora veja uma coisa que eu vou falar para você. Porque quando você está desorganizado, você perde tempo. Quando a sua casa está desorganizada, você perde tempo procurando coisas. Então a desorganização faz você perder tempo. E tempo é ouro. Tempo é coisas preciosas. Porque tempo, se vendesse, as pessoas compravam. Amém? Então o que é que ele está dizendo aqui? Remito o tempo. Tenha cuidado com o tempo. O tempo é o que você tem mais de precioso aqui na terra. Como você tem usado o tempo que Deus lhe deu? O que é que você tem feito e eu com o tempo? O tempo, querido, deixa eu falar para você algo muito forte aqui. Ele tem a capacidade de fazer você experimentar coisas que você colheu há 30 anos atrás. O tempo vai fazer você colher na frente. Você vai desfrutar de coisas que você colheu, você plantou há 30 anos, há 20 anos. Você vai desfrutar aqui, porque o tempo faz isso. Então ele está perguntando aqui para mim e para você, a Igreja Bíblica Nova Jerusalém, vocês, o que é que vocês têm feito com o tempo que eu tenho dado a vocês? Tempo é ouro. O tempo é o que você tem de mais precioso. O que é que você faz com as 24 horas que eu lhe dou durante o dia? Querido, isso é muito importante que ele está falando aqui. Se você é uma pessoa desorganizada, você perde tempo. As coisas estão fora do lugar, você perde tempo procurando. Quando as coisas estão organizadas, você já sabe onde estão, você não perde tempo, você já vai lá. Então tudo isso que eu estou falando aqui reflete na vida espiritual das pessoas. As pessoas não têm tempo de ler a Bíblia. Por que não tem tempo? Não tem tempo de orar? Tem que ter. Por que tem que ter? Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de construir, tempo de derrubar. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de choro, tempo de alegria. Há tempo para tudo. E o que é que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Porque a gente tem esse problema, a gente acha que tem tempo demais, né? E quando a gente olha para a hora passou que eu nem percebi. O que é que eu e você temos feito com o tempo? Amém? E a outra lista que eu coloquei aqui, mas antes vai em Apocalipse, capítulo 12. Uma pessoa que passou por uma tribulação muito grande e ela ficou fria, fraca, desanimada na fé, mas Deus deu a vitória a ela e ela se levantou de novo. 2 anos depois, ela está passando por outra luta e ela está fraca e fria, desanimada de novo. E, meu querido, eu sei que não é fácil estar passando por um momento difícil. Ninguém aqui é homem de ferro, nem super-homem, nem robô. Todos somos seres humanos. E essa pessoa está fraca e desanimada de novo. Sabe o que Deus olha? Deus diz assim: você lembra que você passou por um momento parecido com esse e eu lhe dei a vitória? E você estava fraco e desanimado e eu coloquei você de pé? Você está passando por outro momento difícil e você está tendo a mesma atitude. Porque se você ler os evangelhos, teve um momento que Jesus disse para os discípulos assim: vocês não têm fé? Paulo, isso é tudo nível de crescimento. Chegou uma hora que Jesus disse para os discípulos: vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Mas teve tempestade que Jesus disse: homens de pequena, de nada. Para pequena já cresceu alguma coisa. Antes não tinha nada. Cadê a fé de vocês? Agora, homens de pequena fé. Deus quer isso, que a nossa fé vá, a nossa vida espiritual vá crescendo. Amém? Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Diz: por isso festejai, ó céus, e vós os que habitais nele, ai
que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo, querido, o diabo, ele tem um entendimento sobre o tempo. O tempo que você perde com coisas fúteis, o tempo que você perde com coisas, com parasitas, com coisas que roubam o seu tempo, é o tempo que você está aprendendo mais de Deus, é o tempo que você está buscando autoconhecimento, é o tempo que você está se resolvendo com uma pessoa sociológica, buscando autoconhecimento, fazendo curso, estudando, aprendendo alguma coisa. Mas aí, o diabo sabe sobre o tempo, e eu e você sabemos o que sobre o tempo? Estamos perdendo tempo com coisas fúteis que não vai nos levar a nada, que vai fazer da gente ser pessoas frustradas e pessoas mal resolvidas e que não vai se desenvolver em nada. Vocês estão aqui que não vão aprender nada. Por quê? Porque aprender requer tempo. E tempo de aprendizado não é tempo perdido. Quem? Essa frase é do rei, mano. Tempo de aprendizado não é tempo perdido. Então, quando você vem à casa de Deus, você tem que aprender, sentar e ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você não está tendo paciência, foco de sentar, de ouvir, ou de ir em casa, eu vou dar exemplo bem simples aqui, eu não gosto desse exemplo, mas eu vou dar. Eu não gosto de dar. De estar em casa, já fez as coisas, a dona de casa que já fez tudo, o filho já foi para a escola. Se você não tem foco, paciência de pegar a sua Bíblia, abrir, ler e meditar, tem algum problema. Você está agitada, ansiosa, você está com a desorganização e algum mundo desse aqui. É por isso que viemos à igreja e eu fico aqui, o pastor fica perguntando: por que essa pessoa está ali? Uma está dormindo, a outra estou vendo que está agitada, a outra já encostou a cabeça na parede. Parece que nem Jesus está falando. Querido, não tem desculpa. Quando ele diz assim que há tempo para todas as coisas, Deus está dizendo: eu não aceito desculpa. Eu não aceito. Até eu brinco que no dia do julgamento, o seu celular vai condenar você, porque você vai chegar lá e dizer: não tive tempo, Senhor. Teve sim. Passou 3, 4, 5 horas vendo vídeo no Mocauá e no Instagram. Tinha tempo. Perdeu coisas banais. Isso é exemplo pouco que eu estou dando aqui. Isso é exemplo pouco de Instagram. Mas isso aí, querido, reflete. Aí eu vou ficar aqui ministrando um monte de pérolas que Deus está dando. Só que a pessoa não conseguiu sentar ainda para ouvir, porque ela está agitada, ela está inquieta com muita coisa. Aí você já viu que essa pessoa que está inquieta e agitada com muita coisa, ela vai questionar Deus? Ela vai dizer: mas eu não estou dentro de casa, eu não estou no templo, eu não fui ao culto porque a bênção não chegou. Eu não estou indo ao culto, eu não estou dentro da casa, eu não estou servindo, o pastor não mandou eu servir, eu ir lá dar água, bandeja, negócio, eu não dei. Ela começa a questionar. Aí Jesus tinha resposta. Jesus disse: é porque uma coisa só é necessária, uma é mais importante. E Maria escolheu. Porque não é só estar dentro da casa, não é só você estar dentro do templo. Marta e Maria e Jesus estavam dentro da casa. Não é só estar dentro do templo, é sentar, é ter foco, é ouvir, é dar o seu melhor. Vocês estão aqui? Querido, como é que eu digo que eu vou à casa de Deus ouvir a voz de Deus e eu chego lá e eu me comporto de qualquer jeito? Se eu dou atenção para ouvir um jornalista dar uma notícia, eu dou atenção para um político que está no palanque e eu estou vidrado, querendo entender o projeto dele, como é que eu digo que eu vou à casa de Deus, ouvir Deus e eu chego lá, eu me comporto de qualquer jeito? Se eu vou à casa de Deus e eu vou ouvir a voz de Deus, eu tenho que dar a minha maior atenção dali, porque dali vai sair a palavra que vai mudar a minha história. Amém? As pessoas vêm à casa de Deus, sentam, não ouvem, não tem foco, está com a mente agitada, perturbada. Quando vem a tribulação, o problema, ela vai questionar Deus. Aí é a hora que Deus usa a frase:
O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Cadê o conhecimento? Cadê a palavra que eu lhe dei na quinta-feira? Você estava lá no culto, você fez o que com ela? Você pegou ela, você movimentou? Ou você só gosta de culto que é muita zoada, muito fogo? E a pessoa diz, cadê? Aprendeu o que lá no culto? Sabe, eu não aprendi nada, mas o culto estava quente. Aprendei de mim, Jesus disse. Quando Jesus libera uma palavra e você está focada, dando o seu tempo, aquela palavra é a luz que você precisa para agir. Aquela palavra é a luz que você precisa para agir. Aquela palavra, ela está iluminada, revelada. Ela não é uma palavra morta. Ela é luz para o seu caminho. Amém, queridos? Comece a eliminar coisas que não levam você a nada, coisas fúteis, que estão roubando o seu tempo. Comece a se organizar, comece a ver as caixinhas. Eu estou mal resolvida nessa área, é por isso que eu não estou conseguindo andar, é por isso que eu não estou desenvolvendo, é por isso que eu não tenho vontade de ter um culto, é porque eu estou mal resolvida nessa área aqui. Se resolva. Deus quer, porque 3 João diz que Deus quer que você vá bem em tudo, inclusive a sua alma. Amém? Outra coisa que esse versículo de Efésios 5,15 fala. Ele fala assim: tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Querido, você tem que se organizar aqui, nesses 4 mundos aqui, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo onde as pessoas vão ser inimigas de Deus, amigas dos prazeres do mundo, caluniadores, blasfemadores, arrogantes, irreverentes, jactanciosos, sem domínios de si, cruéis, malfeitores. Querido, vivemos esses tempos difíceis. Vivemos tempos tão difíceis que as pessoas estão criando doenças novas, vírus novos. As pessoas estão calculando quanto a humanidade tem na Terra, porque quer eliminar metade. Tempos difíceis. Quantos bilhões de pessoas? 7 bilhões de pessoas já é muito. Vamos criar um vírus aí e vamos eliminar metade. É por isso que você vê tanto nome de doenças novas, vírus novos, um monte de calamidade, porque vivemos tempos difíceis. E ele está dizendo, portanto, olhe como anda, usem a cabeça, aproveite o máximo cada oportunidade, pois vivemos tempos difíceis. Aproveite o máximo cada oportunidade. Quando eu falei aqui, viu, querido, eu acho que você não entendeu. Esse é o problema. Quando eu disse aqui que o tempo vai fazer você colher coisas que você plantou há 30 anos atrás, isso significa legado. Quando morrer, tu vai deixar que legado? Qual o legado? O Pelé, quando morreu, parece que ele está vivo até hoje. Se você for lá na Vila Belmiro, em Santos, você vai ver lá a bola, a última chuteira, o último meião que ele jogou, e você parece que ele está vivo porque ele deixou um legado. Ele não é só mais uma pessoa que morreu, então ele deixou um legado. Se você não se organizar, se você não organizar esses mundos que a Bíblia fala, se você não organizar o seu tempo, quando você for embora, você deixou o que de legado aqui? Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Me diga. Aproveite o máximo cada oportunidade. Vocês estão aqui? Pois vivemos tempos difíceis. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 4. É tanta coisa para falar, mas eu quero meditar aqui com vocês. Eu vou aqui, mais uma prova de que esses 3 mundos
atinge o seu espiritual. Está aqui, o próprio Jesus falando. Marcos capítulo 4. Vocês acharam? Me dê a sua atenção aqui. Jesus ele começa a falar sobre a parábola do semeador. E ele começa a explicar que o homem saiu a semear e lançou semente, papai. E os discípulos não entenderam nada daquela parábola. Aí no versículo 10, ele começa a explicar. Ele diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Olha o 12: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha o 13: então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as parábolas? O 14: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. 16: semelhantemente, são estes os semeadores, semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambição ocorrendo sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Essa parábola aqui é a prova viva do que eu estou pregando. Que esse mundo aqui interrompe o seu relacionamento com a palavra de Deus. Então ele está dizendo que aqueles que ouvem a palavra, prestem atenção aqui, tem pessoas que ouvem a palavra com alegria, elas estão na casa de Deus, o pastor está pregando, ela está recebendo a palavra com alegria, mas ela não tem relacionamento com a palavra. Sabe por quê? Porque logo vem a angústia e ela abandona a palavra de Deus, ela se espia na fé. E eu pergunto para mim e para você, esse problema, essa adversidade que você está passando, fez você abandonar a semente? Gente, isso é muito sério. Então, como é que eu ouço a semente, a palavra de Deus, mas no dia, logo vindo, chegando a angústia, eu me escandalizo, eu abandono a semente. E a semente fica infrutífera, ela não produz nada. Aquela palavra que você ouviu, o pastor pregou tanto, logo veio um momento difícil, você esqueceu ela, ela ficou infrutífera. Por quê? Porque agitou, ficou preocupado, inquieta. Aquela semente, que era a palavra, aquele ensinamento, se perdeu dentro de você, por causa de uma angústia. Aí ele dá outro exemplo. E tem muitos que ouvem, mas os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza e as demais ambição sufocam a palavra. Mais uma prova do que eu estou pregando, que uma pessoa que está ansiosa, preocupada com as coisas desse mundo, deixa a palavra de Deus sufocada. Está aqui, querido. As preocupações deste mundo sufocam a palavra de Deus. O pastor está pregando, mas você está preocupada com as coisas do mundo, preocupada com o filho que está na droga, preocupada com o talão, preocupada com tanta coisa, e aquela semente, aquela palavra está sendo sufocada dentro de você. Vocês estão aqui? É por isso, esse é o diagnóstico espiritual do que está acontecendo. Eu vou ler de novo o versículo 19. Leia junto comigo, 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e a demais ambição sufocam a palavra de Deus. Você está preocupado com psicológico,
psicológico a 1000. Ela está no culto, não sei o que eu vim fazer aqui, eu não estou focado, eu não estou. Por quê? Porque está sufocando o que o pastor está pregando. Está sufocando dentro de você. Por quê? Porque você está uma pessoa desorganizada, mal resolvida. Quem está aqui? Quem consegue compreender essa mensagem? Olha o 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100. Amém, querido? Aqueles que recebem a palavra e eles querem produzir. Por que eles querem produzir? Porque eles estão com a vida dele. Não é que ele não tem problema, querido. A Bíblia diz: nesse mundo vocês terão aflição. É que a casa dele não está construída na areia, está construída na rocha. Quando viu o vento no meio do caminho, um percurso, alguma coisa, o vento não vai derrubar e a chuva não vai levar a casa dele, não vai roubar a paz dele, não vai tirar ele do foco, não vai sufocar a palavra. Essa semente não vai ficar infrutífera, vai produzir. Por quê? Porque é aquele cristão que é uma pessoa bem resolvida. É aquele cristão que ele vem ouvir a mensagem de Deus, ele quer produzir alguma coisa, e ele produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas quando você vem à casa de Deus, mas Alex, a casa de Deus é lugar de pessoas mal resolvidas e doentes? É lugar de pessoas mal resolvidas, doentes, perturbadas, mas para resolver, para curar e para tirar essa perturbação. Não é para ficar por resto da vida assim não. Amém? Quando você vai ao médico doente, ele toma remédio para você ficar bom. E você tem que obedecer o que ele está passando. Não é assim? Eu tinha que pregar isso aqui, porque isso aqui já estava, sabe, me sufocando por dentro. Porque eu, como venho aqui, deixa outra coisa também, meu querido. A casa de Deus é um dos melhores, é o melhor lugar onde você tem que estar. A casa de Deus não tem que ser para você um local de sufoco, de peso, de fardo. Porque veja bem como eu levo a minha vida aqui, de vir aqui trazer uma mensagem para vocês. Eu digo para Deus: Pai, eu vou lá compartilhar uma palavra que já é aprovada, não precisa ninguém, já está aprovada. Eu vou compartilhar coisas boas que mudou minha vida, que muda a vida de pessoas. Eu não sou um homem de ferro, eu não sou super-homem nem super-herói. Eu vou lá, eu vou compartilhar coisa boa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não vivo nesse sufoco não, de fato. Eu digo para Deus: eu não sou um homem de ferro, eu não faço mágica, eu não sou uma aranha que joga teia, eu vou lá compartilhar coisas boas, eu vou compartilhar espírito e vida e que tem resultado. E dá resultado. E essa igreja é prova viva de famílias que deveriam ser destruídas, ou vai passar a ser aqui com a gente no restaurado, final de ano, coisa linda. É que a gente só gosta de pedir, mas não pode agradecer, né? Você já notou isso? Que a gente pode pedir muito, mas agradecer a gente não gosta? Quem lembra aqui que o pastor orou dizendo: Pai, traga paz para esse local, para esse território, para o conjunto? Tem paz ou não tem? Tem. Quem agradeceu? Ninguém. Esqueceram já. Está vendo? Que a gente gosta de pedir, mas na hora de agradecer a gente não gosta. A gente vem pedir de novo, coisa nova, pedir mais. Ainda é pidão. Vocês estão aqui? Mas Alex, que mensagem. É para destravar o mundo psicológico aí, a sua mente. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Então, o que é que nós precisamos aqui agora? Para você ir embora para casa, você precisa chegar em casa e ter disciplina. Disciplina. Todo mundo que quer mudar algo, que quer crescer, ele tem que ter disciplina. Quer crescer, quer mudar, quer ver uma mudança, disciplina. E eu vou dizer o que é a disciplina para você. Você pode até olhar na internet. É a capacidade de controlar os próprios comportamentos, pensamentos e ações para atingir um objetivo. Peraí, eu estou descontrolado, estou fora de si, eu estou sem domínio de si. Até a pastora Edemé ali, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio.
eu estou perturbado, tem alguma coisa. Esse problema que está acontecendo na minha casa está tirando a minha paz, eu não estou conseguindo concentrar na mensagem do Evangelho. E se eu não concentrar nessa mensagem, aquele problema lá não vai ser resolvido. É o que está acontecendo. É por isso que estava me sufocando isso. Tem um negócio lá em casa que está roubando a minha paz. E eu não estou conseguindo me focar aqui. Aqui, eu quero focar aqui, mas eu não estou conseguindo. É a mensagem. É porque tem uma desorganização lá que está tirando a sua paz aqui. É sim! É por isso que você não está igual Maria, você está igual Marta. Você não está conseguindo sentar e ouvir. Você está. Porque tem alguma coisa lá no mundo psicológico ou sociológico que está roubando o seu espiritual. Tem uma caixinha fora do lugar. Tem gente balançando a cabeça assim, né? Tem. A capacidade, que é a disciplina, é a capacidade de controlar os próprios comportamentos, pensamentos e ações para atingir um objetivo. Peraí, isso aqui parou aqui agora. Eu vou resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui, vou resolver isso aqui. Não vai roubar a minha paz isso aqui. Vou botar essa caixinha no lugar hoje. Amém? Disciplina. Seguir uma rotina de desenvolver bons hábitos saudáveis, manter o foco, perseverar, resistir às distrações, fazer o que é necessário para alcançar o resultado desejado a longo prazo. Isso é disciplina. Quem entendeu aqui agora? O que é disciplina? Eu quero ir para a academia e eu quero ganhar massa. Tem que ter disciplina. Tem que controlar os próprios comportamentos e ações. Quando você tem disciplina, você começa a eliminar coisa, corrigir a alimentação, elimina doce, elimina a coisa que não vai levar você a nada. Por quê? Porque você tem um objetivo. Aí é onde Deus me pega. Porque se você está bem nesse mundo, eu estou assim, eu estou organizando, estou eliminando a gordura, o doce, estou focado, já estou vendo meu corpo. Aí Deus vai cobrar você também no espiritual. Deus vai dizer que você tem que estar bem, eu quero que você vá bem em tudo, inclusive a sua alma. Quem está aqui? Alex, hoje eu não vim pedir não, hoje Deus veio me cobrar. Deus está cobrando resultado, aqui muito é dado, muito se lhe pedirá. Deus quer resultado agora. Deus quer resultado. Deus já deu muito, agora Deus quer. Amém? Então, eu tenho que controlar os meus comportamentos, meus pensamentos e as minhas ações, porque eu quero atingir um objetivo. E para isso, eu tenho que seguir uma rotina. Eu leio a Bíblia de vez em nunca. Você tem que ter uma rotina. Eu não estou ainda não, assim, igual o Daniel. 3 vezes ao dia e aquela rotina, aquela disciplina. Tem que ter. Amém? Você tem que seguir uma rotina de desenvolver bons hábitos saudáveis e manter o foco. Foco. Quer algo? Foco. Eu já disse aqui, pega a palavra que eu ouvi aqui, se movimente com ela. Pegue ela e vá, se movimente. Tenha foco. Tenha objetivo. Eu não tenho objetivo de nada, eu estou meio perturbado. Eu não sei, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Outra hora eu... Você está preocupada com muita coisa. Perseverar e resistir às distrações. Vai para a academia hoje não? Eu nem sei. Perseverar e resistir. Vou! Porque eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma rotina. E na igreja tem que ter também. Vai ler a Bíblia hoje não? Tem que ler, tem que orar, tem que meditar, tem que fazer o jejum. Alex, falar em jejum faz 3 meses, 1 ano. Faz 2 anos, 3 anos que eu não sei o que é um jejum. Deixa eu falar algo para você. Uma jovem da igreja da Lagoinha, onde o pastor Lucio prega, o pai dela morreu. O pai dela era crente e ela era aquela crente meia, eu vou hoje, vou amanhã, vou depois. E quando o pastor Lucio foi para o funeral do pai dela, já estava descendo o caixão e ela lá chorando. Quando ela olhou o pastor Lucio entrando no portão do cemitério, ela gritou: pastor, meu pai morreu, e agora quem vai orar por mim? O Lucio disse: eu não estou fazendo a volta.
que eu já estou com 2 catarrentos lá em casa, tentando orar por eles. Quer dizer, a pessoa não tinha uma vida de oração, ela dependia do pai. O pai morreu, ela disse: e agora? Quem vai me proteger em oração? Não tem rotina, não tem vida espiritual, não tem objetivo, não tem foco, despreparada, emocionalmente, tudo, os 4 mundos desabando. Casa construída em cima da areia. Esses 4 mundinhos que eu coloquei aqui, esses 3 mundos, psicológico, sociológico e biológico, se você não resolver ele, você vai sentar nessa cadeira e você vai estar construindo a sua casa em cima da areia. Porque você vai sentar, mas você não vai nem... O que você está pensando? Vai sufocar a palavra de Deus, vai ficar infrutífera. Quando vir o vento e a chuva, você está em cima da areia, vai embora. Quem está aqui? É tão difícil ouvir uma pregação dessa. O que eu estou falando para você, o psicólogo ia cobrar uma fortuna para falar isso para você, e eu estou falando de graça. Vocês estão aqui? Amém. Eu coloquei aqui, vamos lá. Eu preciso de foco. Tem que ter foco, sua mente. Você quer o quê? Quer crescer em que área? Eu tenho que crescer em alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa. Tem que ter foco, tem que ter perseverança, não pode desistir, tem que ter autocontrole. A pessoa é igual o piolho, vai na cabeça de qualquer um. Tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Você sabe que você consegue substituir um mau hábito por um bom hábito em 30 dias. 30 dias você repetindo a mesma coisa, você elimina aquilo e já coloca uma coisa nova. Eu não gosto de... Eu sou sedentário. Eu não gosto de praticar exercício nenhum. Mas se durante 30 dias eu começar a caminhar, eu já eliminei aquele mau hábito. Já substituí por um hábito bom, já estou fazendo exercício. E aí a tendência só é crescer. Mas isso é no mundo sociológico, biológico, psicológico, vai mudando sua mente, Deus acertando leve, aquele negócio todo. E no espiritual? No espiritual, eu vou tentar, de vez em nunca eu apareço lá naquela igreja. É por isso que não funciona assim. Não funciona. E o problema da gente é que a gente já acha que faz demais para Deus, né? Já fiz demais, Senhor. O Senhor quer mais o que de mim? Eu já fiz tanto. O Senhor quer o que de mim? Se Deus quer de você, é porque Ele sabe que você tem. Porque Deus não coloca peso em ninguém que a pessoa não possa levar. Amém? Tem que ter organização, construção de hábito e capacidade de adiar recompensas imediatas. Quem quer crescer, querido? Quem quer crescer, que tem disciplina, foco, organização, ele tem a capacidade de adiar recompensas imediatas. Então eu quero crescer, eu quero ganhar massa muscular. Eu não vou tomar aqui bomba, porque eu quero ficar logo, eu quero logo tomar bomba. Não. Eu tenho a capacidade de adiar recompensas imediatas. Eu quero emagrecer. Eu vou tomar monjaro, porque pede logo tudo de uma vez. Tem que ter disciplina. Tem que ir para a academia, tem que fazer. Até que tomar monjaro tem que fazer exercício também. Viu? Tem que ter, querido. Tem que ter disciplina. Então, disciplina está aqui, a capacidade de adiar recompensas imediatas. Vocês estão aqui? Terminei. Hebreus capítulo 12. Terminei aqui. Hebreus 12. É a mensagem que eu peguei, Hebreus 12. É o que as pessoas acham de um culto como esse. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitada, fruto de justiça. O que tem nesse versículo aqui? É a mensagem. Quando você está sendo disciplinado,
disciplinado, ouvindo uma pregação como essa, não parece motivo de alegria. Você fica, rapaz, que mensagem. Porque disciplina, as pessoas não gostam de ser corrigido, ser disciplinado. No momento hoje aqui, não é motivo de alegria essa pregação, mas se você corrigir, se organizar a sua vida pessoal, você vai ver que ela vai produzir um fruto para você. A pessoa que é disciplinada na academia, com 6 meses ela começa o braço, ela começa a crescer. Por quê? Porque ela teve disciplina, organização, foco, rotina. E na igreja quer crescer? Tem que ter também. Amém? No momento, toda disciplina no momento não parece motivo de alegria. Mas se você colocar ela em prática, colocar ela, exercitar ela, o que você está ouvindo, vai produzir fruto para você. Quem está aqui pode dar glória a Deus? Ah, Alex, vamos chegar em casa. Eu sou uma pessoa mal resolvida. É? Então se resolve. Eu sou essa pessoa mal resolvida. A minha vida está pelo avesso. Deus tem uma palavra para resolver você. Amém?